Ministro Fachin libera para julgamento o novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. Primeira turma do Supremo nega arquivamento do inquérito do senador Fernando Bezerra Coelho, investigado por corrupção e lavagem de dinheiro. O inquérito foi aberto em 2017 com base em depoimentos de delatores. Justiça de São Paulo mantém a anulação do julgamento do massacre do Carandiru e determina a realização de novo júri. Mantida a prisão preventiva do empresário e ex-diplomata acusado de agredir ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. Conselho Nacional de Justiça assina acordo com a ONU para melhorar o sistema carcerário brasileiro. Olá, boa noite para você. A primeira turma do STF negou o pedido da defesa do senador Fernando Bezerra Coelho para arquivamento de inquérito que investiga supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras de transposição do Rio São Francisco. A defesa do senador Bezerra Coelho pediu o arquivamento do inquérito que investiga supostos atos de corrupção e lavagem de dinheiro nas obras de transposição do Rio São Francisco. O argumento era de que não há provas suficientes, além de demora no cumprimento de diligências, como oitivas de testemunhas. O inquérito foi aberto em 2017 com base em depoimento de delatores. A investigação apura se o senador recebeu propina da construtora Odebrecht para favorecimento na execução das obras de transposição do Rio São Francisco. O relator, ministro Marco Aurélio, ao votar contra o arquivamento do inquérito, ressaltou que os argumentos da defesa não coincidem com os dados do processo. Há um descompasso entre o pronunciamento formalizado de declinação da competência e a minuta deste agravo. Voto seguido pelos demais ministros que, por unanimidade, negaram o pedido. Duas regras que estabeleci na minha decisão foram a ausência de diligência pendente e, pelo menos, um aviso à autoridade policial e ao Ministério Público de que se pretenderá arquivar o inquérito se ele não evoluir. Como penso que esses dois requisitos não estão presentes aqui, eu estou acompanhando o relator. O Supremo, na minha compreensão, há de apurar a existência de justa causa para recebimento da denúncia ou para imposição de condenação na ação penal. Aqui estamos ainda, a meu ver, no meio de uma investigação, há diligências a serem realizadas, em virtude disso também acompanho o eminente ministro relator. Bom, e para falar sobre essa sessão, está aqui a consultora jurídica da TV Justiça, Karina Zuccolotto. Boa noite, Karina. Boa noite, Érica. Nesta sessão de hoje da primeira turma, os ministros também começaram a julgar um caso que teve uma grande repercussão em 2007, de uma juíza do Piauí que determinou a prisão de uma menor, uma garota, numa cela masculina por 24 dias, é isso? É, exatamente. No estado do Pará, Érica, a magistrada era do Pará. O habeas corpus que é do Piauí. Nesse caso, os ministros, eles iniciaram o julgamento de um mandado de segurança que questionava a decisão do CNJ, que teria aplicado a ela uma sanção disciplinar de acordo com a Lei Orgânica da Magistratura, de disponibilidade. E, segundo a defesa da magistrada, teria afrontado uma decisão do Supremo Tribunal Federal de 2012, quando, em 2012, o Supremo Tribunal Federal julgou um outro mandado de segurança, questionando uma outra decisão do CNJ que havia aplicado a essa mesma magistrada uma pena de aposentadoria compulsória. Naquela ocasião, o Supremo entendeu que era uma pena demasiada e cassou essa decisão do CNJ e determinou que um novo julgamento fosse efetivado. Nesse segundo julgamento, o Supremo Tribunal Federal determinou que se levasse em consideração apenas o fato dessa magistrada ter supostamente falsificado uma documentação para se eximir da responsabilidade que estava sendo acusada de ter determinado a prisão dessa menor na cela masculina durante 24 dias. Havia uma alteração de datas no ofício e era sobre essa responsabilidade que o Supremo teria determinado que o CNJ proferisse um novo julgamento. E nesse segundo julgamento, o CNJ aplica a pena de disponibilidade e que a magistrada acaba vindo contestar aqui no Supremo, nesse mandado de segurança, entendendo que estaria violando a decisão do Supremo daquele mandado de segurança, violando a coisa julgada.
o julgamento iniciou, o ministro Marco Aurélio entendeu que os argumentos trazidos pela defesa deveriam ser acatados e com isso concedia a segurança para novamente anular a decisão do CNJ. O ministro Luiz Roberto Barroso abre a divergência entendendo que as balizas do julgamento que foi realizado em 2012 de forma alguma teriam sido afrontadas e muito menos o CNJ teria extrapolado o seu poder disciplinar no momento de aplicar essa sanção, mas o julgamento foi interrompido em razão de um pedido de vista da ministra Rosa Weber. Temos que aguardar o retorno desse julgamento para ver como é que o Supremo decide em relação a essa pena que foi aplicada à magistrada do Pará. Em outro caso, também na primeira turma, Karina, os ministros começaram o julgamento, julgaram um caso de um habeas corpus que determinou que 2 acusados de homicídio qualificado permanecessem soltos, é isso mesmo? Apesar do STJ já ter determinado a manutenção da prisão deles, aqui no Supremo houve um empate. 2 ministros entendiam que eles deveriam permanecer soltos e 2, ministra Rosa Weber e ministro Luiz Roberto Barroso, que em razão da periculosidade dos fatos que aconteceram, já que eles foram acusados de homicídio qualificado com disparos de tiro em local público, 10 disparos de tiro em local público, em razão de uma rixa, que eles deveriam permanecer presos. Mas nesse caso, o interessante foi que os fatos aconteceram em 2015, eles permaneceram presos durante 2 anos, quando então o ministro Marco Aurélio, relator desse habeas corpus, deferiu uma liminar para que pudessem responder ao processo em liberdade em razão do excesso de prazo na prisão sem a formação da culpa, ou seja, sem que o processo tivesse sido concluído e efetivamente ficado demonstrada a materialidade e a autoria do crime. E agora a Defensoria Pública vem ao Supremo para pedir que a manutenção dessa liberdade de um dos réus, dos acusados, e os ministros acabaram estendendo também ao CORREL com uma justificativa. A audiência de instrução desse processo, em 2017 foi concedida a liminar para que eles ficassem soltos. A partir daí, o Tribunal do Júri determinou que a audiência de instrução fosse realizada em setembro de 2020. Então, considerando esse prazo desarrazoado, os ministros determinaram, então, que eles devem permanecer soltos, estendendo essa decisão também ao CORREL, até que essa audiência seja realizada. Obrigada, Karina, por hoje. A gente se vê amanhã, né? Amanhã, depois do direto plenário. Tá lá. A segunda turma do STF decidiu hoje, por unanimidade, que um homem internado em hospital de custódia em tratamento psiquiátrico deve permanecer no Centro de Assistência Social. Ari José Felipe, de 81 anos, cometeu homicídio e, por apresentar transtornos mentais, a Justiça determinou que ele deveria ser internado em um hospital de custódia para receber tratamento psiquiátrico até o fim do processo. Ele foi então transferido para a unidade em 2010. Concluída a ação, foi decidido que o crime prescreveu, mas ele permaneceu no hospital. A Defensoria Pública recorreu à Justiça Paulista e ao Superior Tribunal de Justiça. O STJ manteve a internação e o caso veio parar no Supremo. Há o risco, obviamente, caso a liminar seja cassada, desse paciente, primeiro, retornar ao hospital de custódia e tratamento psiquiátrico, o que seria, no nosso entendimento, um total absurdo, já que não há qualquer sentença ou determinação penal nesse sentido. O ministro Edson Fachin, em dezembro de 2017, decidiu por meio de liminar que Ari José deveria ser transferido para um centro de atenção psicossocial ou unidade de saúde similar. Na sessão de hoje, o ministro manteve essa decisão. Ressaltou que a legislação não permite internações por longo período, que ele não poderia mais ser punido por causa da prescrição e ainda que é preciso buscar a reinserção dessas pessoas na sociedade. As pessoas com impedimentos de longo prazo de natureza física, mental, intelectual e sensorial são consideradas deficientes e, por isso mesmo, merecem respeito integral e a plena e efetiva participação e inclusão na sociedade. Os demais ministros da segunda turma acompanharam o relator. E a segunda turma do Supremo já pode pautar o julgamento do novo pedido de liberdade do ex-presidente Lula. A liberação foi dada hoje pelo ministro Edson Fachin, relator da Operação Lava Jato na Corte. E a repórter Carla Lucena acompanhou e ao vivo tem uns detalhes para a gente. Boa noite, Carla.
Olá, Érica, boa noite para você, boa noite a todos. E olha só, a liberação do julgamento do habeas corpus do ex-presidente Lula foi hoje à tarde e divulgada por meio de um despacho do ministro Edson Fachin. No documento, o ministro pede que o caso seja levado a julgamento na segunda turma já na próxima sessão, terça-feira que vem, 4 de dezembro. Mas a decisão final é do presidente da segunda turma, o ministro Ricardo Lewandowski. Lembrando que nesse habeas corpus, a defesa do ex-presidente pede a liberdade dele e alega que Sérgio Moro teria sido parcial e atuado com motivação política nos processos contra ele, quando ainda era juiz federal e antes de aceitar o convite feito pelo presidente eleito Jair Bolsonaro para assumir o Ministério da Justiça já no próximo ano. O ex-presidente Lula está preso no Departamento da Polícia Federal em Curitiba desde abril. Ele responde por corrupção passiva e lavagem de dinheiro. Érica. E Carla, mudando de assunto agora, a Justiça de São Paulo decidiu também manter a anulação do julgamento do massacre do Carandiru, né? E determinar um novo júri, é isso? É isso mesmo, Érica. Ainda não há uma nova data para esse julgamento, mas a decisão de hoje, então, da Justiça Paulista significa que os 74 policiais que já tinham sido condenados devem passar por um novo júri popular. E o julgamento desse recurso manteve, então, anulado os júris que aconteceram em 2013 e 2014. Nessa ocasião, os policiais eles foram condenados a penas que variam de 48 anos a 624 anos de prisão no regime fechado. Nenhum desses policiais chegou a ser preso por causa desse crime. O massacre de Carandiru, como ficou conhecido, aconteceu em outubro de 1992. Os policiais invadiram, então, o presídio. 111 presos morreram durante a invasão. Érica. Obrigada, Carla, pelas informações. A Justiça manteve a prisão preventiva do empresário Sérgio Schiller Thompson Flores, acusado de agredir a ex-mulher, a atriz Cristiane Machado. No último dia 31, ele foi flagrado por câmeras escondidas agredindo e ameaçando Cristiane. O advogado Rafael Matos, que defende o ex-diplomata, havia pedido o relaxamento da prisão. O argumento dele é de que Thompson Flores e a ex-mulher descumpriram a medida protetiva. A Justiça, no entanto, considerou que o pedido deveria ser indeferido para garantir a integridade física da atriz. Thompson Flores teve a prisão preventiva decretada após esse descumprimento de medida protetiva que obrigava a ficar distante de Cristiane. Ele está preso desde domingo, quando se entregou à polícia e foi transferido na segunda-feira para o presídio Frederico Marques, em Benfica. E daqui a pouco, o CNJ assina acordo com a ONU para melhorar o sistema carcerário brasileiro. Uma das metas desse acordo é diminuir a superpopulação de presos no país. O presidente do STF, do Conselho Nacional de Justiça, ministro Dias Toffoli, assinou nesta tarde um acordo com a ONU, a Organização das Nações Unidas, para melhorar o sistema carcerário do Brasil. A segurança pública está na Agenda 2030 para o desenvolvimento sustentável. O acordo de cooperação técnica foi assinado com o PNUD, Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento. O diretor regional para a América Latina e Caribe, Luiz Felipe Calva, disse que a parceria com o Poder Judiciário brasileiro é inédita no mundo. Os técnicos do programa da ONU vão trabalhar com os profissionais do Judiciário brasileiro. Uma das metas desse acordo é diminuir a superpopulação de presos no país. Segundo o Conselho Nacional do Ministério Público, a taxa de superlotação chega a quase 176%. As cadeias estão superlotadas, são espaços degradantes, sem ofertas de condições mínimas de dignidade, sem educação e trabalho. A reincidência é recorrente e acabam por funcionar as penitenciárias como resultado final num aumento e reprodução de violência. O presidente do Conselho Nacional de Justiça e do Supremo Tribunal Federal também falou de outras ações: expansão das audiências de custódia, implantação de mutirões carcerários e de centrais de vagas nos tribunais, documentação das pessoas presas com identificação biométrica, políticas para as pessoas que saem da cadeia e um sistema eletrônico unificado de execução penal. Será buscada a implementação do Sistema Eletrônico de Execução Unificada
em todos os tribunais do país. Não se deseja mais processos em papel, que pessoas presas fiquem esquecidas dentro de prisões já com penas cumpridas, pela simples razão de não existir um sistema informatizado capaz de emitir alertas para essa situação. A Justiça aceitou o pedido de recuperação judicial da Saraiva, a maior rede de livrarias do país, que entrou com o pedido na semana passada para reestruturar uma dívida no valor de 675 milhões de reais. O juiz Paulo Furtado de Oliveira, filho da 2ª Vara de Falências e Recuperações Judiciais de São Paulo, suspendeu por 180 dias as ações de execução contra a Saraiva. Também foi nomeado administrador judicial. A companhia tem agora 60 dias para apresentar o plano de reestruturação da dívida e o pagamento aos credores. Fundada há 104 anos, a Saraiva tem 85 lojas em 17 estados do país e uma relevante operação de comércio eletrônico. A Procuradora-Geral da República voltou a defender a inconstitucionalidade de parte do decreto de indulto natalino, editado em dezembro do ano passado e que foi suspenso por liminar judicial. Na ação, Raquel Dodge argumenta que a concessão do indulto aos condenados que cumpriram apenas 1/5 das penas contraria os princípios constitucionais e acaba diminuindo a gravidade de crimes como a corrupção. Raquel Dodge reforçou que o decreto assinado pelo presidente Michel Temer no ano passado aumenta os benefícios dos condenados por crime de corrupção, causando uma sensação de impunidade. O indulto natalino é um perdão de pena onde o beneficiário tem a condenação extinta e pode deixar a prisão. Nesta ação, a Procuradora-Geral argumenta que soltar o preso que cumpriu apenas 1/5 da pena gera insegurança jurídica e é um retrocesso no combate à corrupção. O argumento apresentado pela Procuradoria-Geral da República é no sentido de que o ato do Poder Executivo que concede indulto não pode interferir no tamanho da sentença aplicada a ponto de anulá-la. E isso tudo é muito importante porque vem de encontro a este esforço que tem sido feito pelo Ministério Público Federal e pelo Judiciário brasileiro de priorizar o enfrentamento da corrupção, da lavagem de dinheiro e do crime organizado. Em dezembro do ano passado, o decreto foi suspenso pela ministra Carmen Lúcia. Em março deste ano, o relator do caso, o ministro Luiz Roberto Barroso, concedeu uma liminar que permitiu a aplicação parcial do decreto. A expectativa é que o julgamento seja retomado amanhã. O Tribunal Regional Federal da Primeira Região, com sede em Brasília, entendeu que um trabalhador pode indicar um procurador para receber o benefício do seguro-desemprego. No caso, ele estava fora do país para estudar. O seguro-desemprego é uma garantia para o trabalhador que foi demitido. Isso aconteceu com a Denise, que fez do limão uma limonada. Ela aproveitou a oportunidade e investiu o dinheiro do seguro em estudo e conseguiu passar em um concurso público para policial militar do DF, onde agora participa das fases complementares da seleção. Enquanto isso, ajuda o marido na oficina mecânica dele. Neste momento que eu fui desligada, eu aproveitei esses meses e essa renda, porque juntamente com a minha rescisão, eu consegui manter um longo tempo de estudo. Então, tive um tempo maior e esse valor ele foi muito considerável. Por quê? Porque eu consegui efetivamente estudar. A Constituição Federal garante no artigo 7º que os trabalhadores urbanos e rurais têm direito ao benefício em caso de desemprego involuntário, ou seja, sem justa causa. Para a primeira solicitação do seguro, é preciso que o trabalho tenha sido prestado com carteira assinada por pelo menos 12 meses. Para a segunda solicitação, o prazo reduz para 9 meses e da terceira em diante, é preciso ter trabalhado por pelo menos 6 meses. Na hora de pedir o benefício, o requerente precisa estar desempregado e não ter qualquer outro benefício previdenciário, exceto o auxílio acidente e pensão por morte. O seguro-desemprego tem um caráter nitidamente assistencial. Ele busca amparar aquele trabalhador que, por um motivo alheio à sua vontade, ele ficou sem o seu trabalho. Eu acredito que o seguro-desemprego ele cumpre o propósito para o qual ele foi criado. O propósito é não deixar completamente desamparado aquele trabalhador que, por um motivo que não concorreu, ficou sem o trabalho.
Por ser um direito pessoal e intransferível, a Superintendência Regional do Trabalho do Estado da Bahia pediu no TRF da Primeira Região que a mãe de um desempregado não fosse autorizada a receber o benefício em nome do filho, que estava fora do país estudando após ter perdido o vínculo empregatício. Em sua decisão, o TRF1 negou o pedido sob o argumento de que, embora o seguro-desemprego seja um benefício pessoal, ele não pode ser negado a alguém que preencha todos os benefícios simplesmente porque o pedido foi feito por meio de procuração. Para o tribunal, a mãe do beneficiário pode sim comparecer a uma agência do trabalhador, como essa daqui, e fazer a solicitação para recebimento do seguro. Nessa hipótese, o desembargador, de maneira muito humana, reconheceu essa possibilidade e permitiu que a ascendente do beneficiário sacasse, através de procuração pública, aquele valor que pode sim fazer com que ajude a qualificação dele, inclusive fora do país. Não há problema algum. E daqui a pouco, Semana Justiça pela Paz em Casa inicia esforço concentrado com 612 processos em pauta e 2 júris por feminicídio na Paraíba. 43 unidades participam desta edição, com a atuação de 100 servidores e mais de 50 juízes envolvidos em todo o estado. A 12ª Semana Justiça pela Paz em Casa inicia um esforço concentrado com 612 processos em pauta e 2 júris por feminicídio, na Paraíba. O evento faz parte da política de enfrentamento à violência doméstica e familiar do Conselho Nacional de Justiça, CNJ, e conta com a participação do Tribunal de Justiça da Paraíba. O importante é que a gente previna essa violência, não é remediar e nem solucionar o problema, é evitar. E essa disseminação desse trabalho tem dado essa ajuda bastante relevante. A Coordenadoria da Violência Doméstica do Estado da Paraíba pretende analisar diversas medidas protetivas, além de cumprir uma pauta com 612 audiências programadas para todo o estado, sendo 200 delas em João Pessoa, enquanto Campina Grande agendou 162 audiências. Pretendemos dar um encaminhamento, acelerar realmente o julgamento das ações envolvendo a temática da violência doméstica, além de 2 júris de feminicídio que estão pautados na comarca de Itaporanga. Uma inovação na estrutura do esforço concentrado foi a criação do Espaço Kids, com sala de escuta especializada e exibição de vídeos para as vítimas. A coordenadoria, em parceria com as delegacias da mulher em todo o estado, pretende implantar questionários de avaliação de risco no ato em que a vítima realizar sua denúncia. A delegada Maísa Félix falou sobre a participação das delegacias da mulher no esforço concentrado. Estamos aqui com a equipe, delegados, agentes, prontos para atender as mulheres, para tirar dúvida e também realizar o atendimento aqui. 43 unidades participam desta edição, com a atuação de 100 servidores e mais de 50 juízes envolvidos em todo o estado. O que a gente vê é que a cada evento se verifica uma crescente participação de toda a população, dos órgãos de apoio da rede toda, então isso é muito satisfatório para a gente. Tomou posse hoje o novo ministro do Superior Tribunal Militar, o Tenente Brigadeiro Carlos Vuik de Aquino. O Tenente Brigadeiro Carlos Vuik de Aquino, que tomou posse hoje no plenário do Superior Tribunal Militar, vai ocupar a vaga deixada pelo ministro Cleonilson Nicásio da Silva, que se aposentou em agosto deste ano. O novo ministro passou por uma sabatina realizada pela Comissão de Constituição, Justiça e Cidadania do Senado Federal e foi aprovado por unanimidade. Ele ocupava anteriormente o cargo de comandante de operações aeroespaciais da Força Aérea Brasileira. Vamos às últimas notícias. É hora do Giro na Rede. E quem está hoje na redação do Jornal da Justiça e tem as notícias para a gente, a repórter Fernanda Porto. Vamos falar com ela. Boa noite, Fernanda. Conta para a gente quais são as últimas.
Boa noite, Érica. Boa noite a todos que nos acompanham. A gente começa o giro de hoje falando que a Vara Criminal de São Paulo novamente determinou a prisão do ex-fiscal da Secretaria Municipal de Fazenda, Luiz Alexandre Cardoso Magalhães. A prisão foi feita hoje de manhã. Ele é apontado como operador de um esquema de fraudes na Prefeitura entre 2008 e 2012, que ficou conhecido como máfia do Imposto sobre Serviço. O ex-fiscal já foi condenado a 43 anos de prisão e tinha sido beneficiado com acordo de delação premiada. Mas o Ministério Público Estadual descobriu que Magalhães usava o fato de ser delator para extorquir outras pessoas envolvidas no esquema. Ainda em São Paulo, foi realizada hoje a primeira audiência sobre o caso Vitória Gabrielli. Foram ouvidas 11 testemunhas de acusação, 9 de defesa e os 3 réus presos pelo assassinato. O crime ocorreu em julho. Vitória Gabrielli, de 12 anos, foi encontrada morta em um matagal no interior de São Paulo. A menina tinha saído de casa para andar de patins e, segundo as investigações, foi morta por engano. Já em Brasília, o vice-presidente do Tribunal Superior do Trabalho, ministro Renato de Lacerda Paiva, recebeu representantes dos sindicatos dos aeronautas e das empresas aeroviárias. As categorias buscam acordo de convenção coletiva de trabalho. E como não entraram em consenso, o vice-presidente do TST se comprometeu a apresentar uma nova proposta até o dia 5 de dezembro. E para encerrar o nosso giro, a gente dá um recado. Termina hoje o prazo para a retirada de propaganda eleitoral das ruas. Quem insistir na manutenção de cartazes e adesivos pode ser multado. O giro fica por aqui. Você em casa já sabe, mas a gente sempre te lembra. Quer rever alguma de nossas reportagens? É só entrar no nosso canal no YouTube. Digita lá, TV Justiça Oficial. Érica? Obrigada, Fernanda. E o Jornal da Justiça, segunda edição de hoje, fica por aqui. Uma boa noite, continue com a programação da TV Justiça e a gente se vê novamente amanhã. Até lá.